Então vamos entender. Primeira pergunta, Alei Guru. Quem somos nós? Quem somos? Alei, você é o seu corpo físico? Você é o seu corpo astral, o seu corpo mental? O que realmente somos? Passa aí, Gabriel. Nós somos consciências atemporais imersas em uma simulação, uma experiência em reinos materiais. E o que isso significa? Que nós somos alma. E qual a dimensão que está a sua alma? A sua alma está em um reino imaterial. Nós somos, na verdade, consciências que habitamos níveis mais internos. Ou seja, se a nossa consciência está fora do espaço-tempo, o tempo é definido, espaço-tempo, pela dimensão onde estamos inseridos. Ou seja, do ponto de vista do nosso eu superior, todas as experiências, encarnações passadas, todas as possíveis decisões da nossa vida estão ocorrendo em um eterno momento presente. Pode passar, Gabriel. Estão ocorrendo em um eterno momento presente. Ou seja, do ponto de vista da nossa mônada, todas as experiências estão acontecendo em simultâneo, porque ela está em um plano consciencial acima. Então, ela está vivendo no eterno momento presente, o tempo real. Ou seja, hoje eu convido todo mundo que está aqui em casa a embarcar numa viagem além do tempo e espaço. Esse tema das realidades paralelas exige que a gente expanda a nossa consciência, porque a gente está aqui dentro do reino do espaço-tempo da terceira dimensão e a gente fica muito ligado a uma linearidade temporal. Pode passar, Gabriel. Então, a gente precisa agora expandir a nossa compreensão do tempo. Passa aí, Gabriel. Se a realidade tridimensional, o espaço é infinito, no reino quântico o tempo é infinito. Então, nessa realidade, a gente vê que o universo é infinito, mas no tempo quântico, o tempo é infinito. Ou seja, tudo está acontecendo no eterno momento presente. Pode passar, Gabriel. Ou seja, a nossa percepção, ela cria uma impressão ilusória de continuidade do tempo. Então, quando a gente olha para essa câmera, ela está batendo vários quadros por segundo. Ou seja, tem vários quadros que estão passando, mas a nossa percepção cria um fluxo linear de tempo. Então, o convite à expansão de consciência que eu trago aqui hoje é o seguinte: na verdade, nós não navegamos pelo tempo. A cada decisão que tomamos, nós mudamos a nossa frequência e acessamos uma realidade paralela que já existe, dentro do eterno momento presente. Então, esse momento aqui já existe. Na verdade, o nosso campo de frequência está co-criando esse momento. Quando você toma uma decisão profissional, afetiva, você está mudando para uma frequência diferente do seu campo, que acessa uma nova realidade. Só que o nosso cérebro, como ele está imerso no tempo e espaço, igual a fluidez dessa câmera, ele cria essa percepção de uma passagem linear do tempo, quando, na verdade, nós estamos mudando de realidade paralela. Pode passar. E aí fica a pergunta, né? De onde vieram essas informações, né? Vamos falar um pouquinho de como foi que a gente descobriu, porque queira ou não, isso é um desafio, não é, Guru? Nossa compreensão. Nossa, isso é algo que está muito além da nossa compreensão. Pode passar, Gabriel, 2 slides aí. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, em meados de 2022, nós, médiuns do Ohana, começamos a ter sonhos muito lúcidos. Sonhos onde nós nos vimos nas mesmas situações de dificuldade e de vicissitude que nos levaram para a espiritualidade. E eles eram muito reais. Muitas vezes nos vimos em situações da Terra de conflito, em outras realidades, e a gente começou a sentir um abaixo do nosso campo de frequência. Nós estávamos sem entender o que estava acontecendo. E aí, em determinado momento, o nosso mentor, o Dr. Pasha Velansky, incorporou no Robson, que é o médium inconsciente, e nos deu uma aula introdutória, falando de como essas realidades paralelas existiam e de como elas impactam o nosso campo de frequência. E é bem interessante a gente falar dessa dinâmica de mediunidade. O Robson, que é dirigente do Ohana, que nós trabalhamos junto, ele é um médium inconsciente, então ele não recorda das canalizações. Então, geralmente, ele traz a nova informação. Ele abre o campo de frequência para a gente expandir esse conhecimento no inconsciente coletivo. Quando ele traz, pela primeira vez, quando eu acesso aquela frequência, eu consigo acessar o campo e eu consigo trazer informações mais detalhadas daquilo que a espiritualidade expandiu. Então, muitas canalizações ocorrem numa mecânica de parceria dentro do nosso grupo espiritual. Passa 2 slides aí para a gente ver o Dr. Pasha Velansky, Gabriel. Essa é uma representação que a gente fez desse nosso mentor espiritual. O Dr. Pasha Velansky é um médico do Comando Santa Esmeralda. O Comando Santa Esmeralda é uma egrégora de cura e de resgate de consciência que opera em todas as dimensões da Terra. Eu falo que o Comando Santa Esmeralda como se fosse uma embaixada.
Quando você vem fazer um projeto de resgate aqui na Terra, é ele que prepara. Se você veio de Sírios, de Arcturus, de qualquer divisão do comando temporal, o comando do Santa Esmeralda projeta o seu processo encarnacional para que você possa trabalhar aqui na Terra. E o Dr. Pacha é o dirigente maior dos nossos trabalhos. Passa 3 imagens aí para a gente passando. E aí, quando trouxe essa informação, a primeira pergunta que eu fiz, eu comecei a me questionar sobre isso. Caramba, onde estão todas essas realidades? Como é que isso acontece? Onde é que estão todas essas frequências de realidade que estão se manifestando agora? Isso era muito para a nossa cabeça que está pensando no espaço de terceira dimensão. E aí, à época, eu fui convidado para palestrar no terceiro Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade. Eu digo assim, olha, eu só vou palestrar se vocês me explicarem onde é que estão essas realidades paralelas, onde é que estão essas linhas de tempo, porque eu preciso entender isso. Eu me sentei em meditação e fiquei. Eu só vou sair daqui quando a espiritualidade me trouxer essa internalização, essa resposta. E aí eu fui me afastando, vi o planeta Terra, vi que o campo gravitacional criava uma espécie de bolha, e aí veio a informação, bolha temporal. E aí eu entendi que todas essas realidades estão atreladas a um campo de uma bolha temporal do planeta Terra, que é justamente a bolha temporal terrestre. E agora nós vamos trazer 2 diferenciações. Passa aí, Gabriel. Nós vamos falar sobre o que são paradoxos temporais e o que é o nosso multiverso consciencial. Aí agora a gente vai entrar na questão da convergência de realidades, que é um dos tópicos mais importantes que nós temos que abordar aqui hoje. Então a gente vai criar um exemplo, Gabriel, pode ir passando aí. A gente vai criar um exemplo ilustrativo do que é um paradoxo matriz, um paradoxo temporal. Então vamos passar a primeira imagem. Imaginemos que aqui é uma representação da linha temporal terrestre. Então, digamos que uma nave não confederada, pode passar, Gabriel, uma nave não confederada, ela acesse a nossa linha de tempo. Como assim? Os seres que possuem mais tecnologia, quando eles se deslocam pela nossa realidade, eles programam o seu deslocamento em espaço e tempo. Então, digamos que eles querem viajar para outra galáxia, eles determinam o espaço e a linha de tempo. Então, já existe tecnologia para fazer essa dobra do espaço-tempo e navegar. Então, digamos que um grupo não confederado, utilizando essa tecnologia, consiga viajar na nossa linha de tempo. E aí ele vai, pode passar, Gabriel, e aí ele vai até uma determinada data. Vai navegando, pode passar. E ele chega no marco temporal de 22 de abril de 1500. O que aconteceu nessa data, pessoal? Brasil. Descobrimento do Brasil. Aconteceu o Brasil. A pátria do Evangelho. As caravelas. É isso mesmo, a pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, da nova espiritualidade, o berço da espiritualidade. Ora, algo muito importante para a linha temporal da Terra. Então imaginemos que esses seres, com a sua tecnologia, conseguissem voltar no tempo e interferir no processo, criando uma tempestade, pode passar, Gabriel, uma tempestade que naufragasse a caravela de Pedro Álvares Cabral, atuando na linha temporal do Brasil. Pode passar, Gabriel. E aí ele altera, e o que aconteceria? A próxima imagem. Ele criaria o que nós chamamos de paradoxo temporal. Ou seja, uma anomalia dentro da linha de tempo, causada por uma intervenção temporal. O que acontece quando a gente joga uma pedra no lago? Começa várias ondulações, então causa uma distorção temporal. Mas com o passar do tempo, o que acontece com o lago? Volta ao equilíbrio. Então, toda vida que se cria uma alteração na linha do tempo, a tendência das linhas temporais, do campo do espaço-tempo, do tecido temporal, é retornar ao equilíbrio. Ou seja, todo tipo de manipulação temporal vai gerar uma convergência. Então, pode passar. Então, vamos passar aí as 3 imagens de sequência. Então, a gente tem uma linha temporal matriz, aqui um exemplo de uma linha temporal paralela criada através de um paradoxo, e assim como pedras em um lago, todas vão tender a uma grande convergência. E agora nós vamos falar da importância disso, e aí a gente pode bater um papo sobre isso. O que acontece? Alguns grupos não confederados e até facções do governo, vamos ter cuidado com o que a gente fala, manipularam a linha temporal e criaram realidades paralelas da Terra, realidades matriz. E como todo tecido temporal tende ao equilíbrio, essas realidades vão convergir. E por que é tão importante nós do meio espiritualista compreendermos isso? Porque
Existe uma guerra temporal nesse momento. E essa guerra é travada pelo controle do inconsciente coletivo. Ou seja, nos próximos 2 anos, várias linhas temporais vão convergir. E o que é que vai determinar esse processo da nova linha temporal da Terra? O campo psíquico da humanidade. E enquanto a humanidade vibra em medo, dor, culpa, raiva, sofrimento, enquanto o meio espiritualista vibra em ego, maledicência, apontar dedos e jogar pedras, nós vamos acabar criando um campo de divisão, que é justamente o que as forças contrárias querem. Dividir para conquistar, o lema clássico. E quando existe uma convergência temporal, eu não consigo mais regressar no tempo. Essas linhas vão se sobrepor. E o que é que vai determinar a linha temporal da nova humanidade? Se ela vai ser mais favorável ao despertar ou menos? O inconsciente coletivo. E nós, como espiritualistas, nós somos muito mais responsáveis e autoconscientes sobre o nosso campo de frequência. Então a espiritualidade, sabendo que vai haver uma grande sobreposição de realidades, tem se acoplado com mais intensidade, trazendo informações e tecnologias para ver se a gente desperta a consciência, porque o tempo para despertar está acabando. Não dá mais para empurrar de barriga. Quando essas linhas se sobreporem, não há mais como voltar atrás. Vai ser o nosso campo consciencial que vai determinar qual vai ser essa linha temporal. Se vai ser uma linha de mais expurgo ou uma linha mais alinhada, porque o planeta precisa mudar de frequência. E se nós não estamos compatíveis com essa frequência planetária, vai haver uma dissonância frequencial coletiva. Portanto, priorize o seu despertar. Não deixe para depois o seu despertar de consciência. Porque se tudo é frequência e você navega com a sua frequência pelas realidades paralelas do seu eu, a sua realidade paralela de autorrealização depende da sua mudança de frequência. E o despertar é o deserto que te leva ao oásis dessa nova consciência. Então, hoje, trazendo essa mecânica das convergências temporais, nós temos muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Porque vai ser o inconsciente coletivo que vai determinar qual a linha que vai se sobrepor nesse processo de convergência. Bem interessante isso. Já ouviu falar sobre isso, Ale Guru? Já tinha ouvido falar sobre esse tema alguma vez antes? Com certeza. Mas a sua explicação ficou muito boa. Gostei dos seus slides também. Porque toda vida que eu busco, que eu recebo as informações, eu recebo imagens, em formato de imagens. Então eu tento, com as minhas habilidades limitadas de Photoshop, reproduzir de uma forma Ficou legal isso daí. que as pessoas possam entender. Porque fica muito abstrato a gente falar disso.